Fala, companheirada. Estamos iniciando mais um programa do podcast, o podcast em defesa da educação. E hoje, um tema muito importante para a conjuntura que nós mulheres vivemos. Temos aqui a convidada, a companheira Yasmin Farias, uma mulher negra da periferia, jovem e presidente, estudante do Colégio Pedro II e presidenta da AERJ, Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro. Yasmin é uma mulher jovem, porém com um rastro de militância muito importante para a gente. Obrigada, Yasmin, por você estar aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. São as furadas, né? Que o Daniel Trajano me coloca, esse presidente da AMES. Mas muito feliz de estar aqui também, participando desse debate. Ah, legal. Yasmin, vamos começar falando sobre como é ser uma mulher num ambiente escolar. É fácil? É difícil? Qual é a realidade de uma estudante mulher hoje nas escolas secundaristas do Rio de Janeiro? Eu acho que fácil vai ser a palavra que nunca pode ser usada para definir a vivência de mulher em nenhum espaço, né? Mas nas escolas, principalmente, e principalmente nas escolas estaduais, hoje se torna cada vez mais difícil, inclusive, conviver nessa realidade. Hoje a realidade das estudantes secundaristas do estado do Rio é ir para a escola, quando não é integral, voltar para casa para cuidar do nosso irmão, cuidar da nossa casa. Ainda tem as dificuldades que a gente passa na própria escola, seja as dificuldades mais básicas, que às vezes é sobre a estrutura da nossa escola, que não é o suficiente para a gente. Às vezes é sobre a dificuldade de organização que a gente tem dentro da própria escola. Quando a gente volta para casa, somos mulheres, então esse problema se repete, inclusive se agrava. Mas é difícil, mas que as estudantes compram muito esse desafio, né? Então, a gente tem aí uma boa porcentagem dos estudantes que se formam no estado do Rio de Janeiro são de estudantes mulheres, são as meninas que passam com muita força, com muita garra aí pelo ensino médio para conseguir se formar. Porque, Yasmin, olha que importante que você está falando. A gente fala muito da dificuldade das professoras, né? Eu falo muito isso aqui. A educação é majoritariamente formada por profissionais de educação mulheres, né? do campo feminino. E nós também passamos muito aperto dentro das escolas, mas eu fico imaginando para a nossa estudantada, meninas, né, como você, jovens como você, como deve ser também muitas vezes hostil esse ambiente, né? Por exemplo, além de você colocou algumas dificuldades, né? E para você, enquanto mulher negra estudante, é diferente? Tem mais dificuldade, menos dificuldade? Eu acho que é sempre mais difícil, né? A gente olha para a realidade da mulher negra, da jovem negra, principalmente a galera que mora em comunidade e estuda nas escolas estaduais, ou nas escolas que são em torno da própria comunidade, assim. É sempre uma realidade onde a gente é meio que expulso da escola, né? Cada dia um pouquinho mais. Então, hoje, por exemplo, é uma realidade concreta de que uma a cada 4 mulheres, a cada 4 meninas dentro da escola estadual não tem acesso, por exemplo, ao absorvente, que é um item básico para as meninas poderem ir para a escola. E tem um dado aí de que várias meninas, inclusive, não conseguem ir para a escola. Então, isso para as meninas no geral. Quando a gente fala das meninas negras, é sempre uma dificuldade maior. Inclusive, porque hoje, né, tem crescido aí, inclusive dentro das nossas escolas, os casos de racismo mesmo. Então, é isso, né? A menina negra na escola, durante o ensino médio, ela sempre vai ser não a mulher negra empoderada que a gente vê no Twitter, que a gente vê no Instagram. Ela vai ser a neguinha da escola. Aqui, o povo, quando passa num lugar, os meninos ouvem e falam, olá, sua namorada e tal. Porque essa é a realidade, assim, né? Uma coisa muito mais profunda, de que a escola tende a ser um espaço, para as estudantes negras, um espaço onde a gente se sente
pouquíssimo bem-vinda, inclusive. Então, é sobre o caminho até a escola, sobre o ônibus lotado que a gente pega, sobre a saída da nossa comunidade, que às vezes tá tendo operação, tá tendo tiroteio. Então, até chegar à escola é difícil pra gente. Permanecer dentro dela é praticamente impossível. Então, quem consegue passar por isso, realmente, assim, é uma garra muito grande, é querer muito se formar, é querer muito ter acesso à educação, assim, porque existem muitos e muitos empecilhos. E quando a gente acha que não, aparece mais um ali na frente para poder dificultar esse caminho. Yasmin, você falou sobre a questão do absorvente, que é uma lei. Há uma lei, acho que no município, uma lei federal, se não estiver enganada. Esses equipamentos, por exemplo, né, materiais de higiene, como absorvente, papel higiênico, assento do vaso e banheiros asseados nas escolas, como é que está isso? A gente tem vivido num período de que a infraestrutura das nossas escolas, principalmente as escolas estaduais, estão precarizadas. Então, tem estourado, inclusive no Rio de Janeiro, uma luta pelo acesso à climatização dentro das salas de aula. Mas a realidade é que várias dessas escolas, que inclusive estão lutando pela climatização, não têm acesso a papel higiênico no banheiro, não têm acesso a sabão líquido para a galera lavar a mão. Várias vezes está sem água, não tem assento, as portas não fecham, enfim. Cada vez mais a estrutura das nossas escolas vem sendo sucateada, né? O novo ensino médio vem aí com essa propaganda de que vai melhorar a vivência nas escolas, de que a gente vai poder ter mais autonomia, de que a gente vai poder escolher o nosso futuro, sendo que, na realidade, a gente não tem nem papel higiênico para usar no banheiro. Quem dirá ter acesso a outros materiais básicos de higiene? Há uns anos atrás, por exemplo, um coletivo de feminista aqui no estado do Rio, o Girl Up Elza Soares, que hoje já responde como Elzas, inclusive que eu fiz parte, a gente construiu coletivamente um projeto de lei em parceria com um deputado na época sobre o acesso a absorventes nas escolas. Isso, durante um tempo, funcionou. Esse projeto ele foi aprovado, né? Muito importante. Uhum. Foi uma conquista das estudantes, inclusive. Conquista essa que não foi dada, foi muita luta, foi muito trabalho das estudantes secundaristas para escrever, para fazer esse projeto. Inclusive, da galera do Elzas, que ficou meses e meses batendo cabeça aí para conseguir escrever esse projeto. Ele foi aprovado. Ele chegou a ser efetivado durante 6 meses e agora a realidade é que as nossas escolas não recebem esses absorventes, porque chega até a verba para os absorventes nas escolas, quando chega, mas é isso, se não tem verba para merenda escolar, se não tem verba para o papel higiênico, inclusive, o administrador disso tudo, né, se vê aí nessa sinuca de bico. Como é que eu vou deixar os estudantes sem comer? Mas também, da onde eu vou tirar dinheiro para comprar os absorventes, enfim. E hoje, a gente não tem tido acesso a isso na maioria das escolas estaduais do Rio, que é direito nosso por lei, inclusive, que deveria estar sendo cumprido. Sim, Yasmin, você está trazendo dados muito importantes para a nossa discussão sobre educação, porque a gente vem dialogando, programa após programa, a gente vê nas mídias, na televisão, a questão do financiamento da educação. Quanto mais entra governo, sai governo, entra ano, sai ano, e a gente vê, ao contrário, o investimento em educação diminuindo cada vez mais. O orçamento para as escolas diminuindo cada vez mais. Você trouxe um dado muito importante. Falta climatização, né? As quadras de esporte, a maioria, a estrutura física das escolas, contando com as quadras de esporte, a maioria delas degradadas, não é isso? As salas de aulas desconfortáveis, não só pelo falta da climatização, mas pelo próprio mobiliário antigo, não é isso? Então, assim, merenda e ainda material de higiene, principalmente para nós mulheres. Eu imagino, porque sou professora, e eu sei exatamente o que você está falando, e me solidarizo com vocês também. Yasmin, vamos falar um pouquinho sobre o movimento estudantil. Conta para a gente,
Você hoje é uma liderança, reconhecidamente uma liderança, presidente da ERJ. Conta pra gente como é que você entrou no movimento estudantil, o que te levou ao movimento estudantil, a se organizar, a se mobilizar, e sobre a presença também das mulheres no movimento estudantil. Eu conheci, primeiramente, do movimento estudantil a ERJ, né? Essa entidade aí, referência nas escolas. Mas eu conheci a ERJ e, assim que eu entrei, inclusive, um dos primeiros coletivos que eu fiz parte foi o coletivo feminista, né? A gente... isso durante a pandemia ainda, onde os nossos únicos encontros podiam ser online pelo nosso computador, naquele fim de semana, naquela tarde onde a gente não estava gravando um vídeo para a escola, que era muito comum. Mas, principalmente, o que me mobilizou nesse início, né, foi ver o quanto, a cada dia que passa, fica cada vez mais absurdo a situação da educação, né? Inclusive, sobre a participação das mulheres nesses espaços. Então, hoje, inclusive, a gente tem orgulho de dizer que a diretoria executiva da ERJ tem as suas 2 exceções, que são 2 homens. Fora isso, são todas meninas essas que construíram seus grêmios, construíram seus coletivos na escola e que agora constroem a executiva da ERJ. Porque... além de a gente ser mais afetado na escola, né, também isso faz com que seja mais fácil a gente se indignar com a realidade, né? Porque é muito indignante a gente chegar na nossa escola e o banheiro não ter papel higiênico. É muito indignante a gente chegar, passar um sufoco para chegar na escola e chegar na escola ter aula de projeto de vida. E sonhar com a universidade, sonhar com acesso ao ensino superior, mas, no fim das contas, a escola, a educação básica, né, ali no ensino médio, a gente não é preparado para acessar o ensino superior, né, com esse novo ensino médio. Então, a organização não é só uma vontade que a gente tem, é, de fato, uma necessidade que a gente tem, porque ou a gente se organiza e toca a luta para melhorar a nossa realidade dentro das escolas, ou a gente se contenta com essa realidade e cada vez mais, né, expulso da escola. Cada vez mais a gente entra nessa estatística da evasão escolar. Então, quantas meninas não deixam de estudar, não largam o ensino médio no meio do caminho, porque são mães durante esse processo. E a escola não dá nenhum suporte para essas meninas, para essas mães, dentro do próprio prédio da escola, né? Então, nenhum banheiro de escola estadual, por exemplo, tem um trocador, nem mesmo das escolas noturnas, que tendem a ser mais frequentadas pelas estudantes mães. Então, nenhum banheiro, praticamente, tem trocador para caso a gente precise levar as crianças. Mas, para além disso, né, a gente se encontra muito indignado com essa realidade e cada vez mais acende, assim, essa vontade de tocar essa luta. Então, por exemplo, há um ano atrás, a ERJ estava tocando, né? Inclusive, foi uma das minhas primeiras campanhas com a ERJ. A gente estava tocando a Primavera Secundarista, que foi uma movimentação importante, assim. A gente tocou a luta em várias escolas do estado do Rio de Janeiro inteiro contra o assédio dentro das escolas. Que hoje, apesar de não ser muito falado, apesar de não sair na mídia, apesar de a Secretaria de Educação, inclusive, não querer que isso seja muito falado e que as escolas sejam conhecidas por esses casos, né? Acontece com muita frequência dentro das escolas. Então, a gente tocou uma luta importante. Foi um período de 3 meses, onde quase toda semana tinha um ato em alguma escola contra um aluno, um professor, enfim, algum assédio que foi sofrido dentro dessas escolas. Foi uma campanha muito importante, inclusive, principalmente, pelas estudantes dos colégios normalistas, né? Que tocam muito essa luta, inclusive pelo próprio
uniforme, né? Porque não adianta se a gente tiver com a calça jeans que a Secretaria de Educação deu, não adianta se a gente tiver com a saia que é o próprio uniforme da escola, sempre vai existir um espaço para falarem que a culpa foi da estudante de ser assediada. Então, os estudantes, durante esse período, tocaram uma luta importante, dizendo que o nosso uniforme nunca foi um convite, nunca vai ser um convite, e que, inclusive, a gente vai se organizar, vai se revoltar contra esses casos de assédios nas escolas também. Boa, muito bom. Então, Yasmin, você já sofreu assédio? Isso eu acho que qualquer estudante da rede pública, qualquer menina, que até mesmo fora da rede pública, pode dizer que sim, né? Infelizmente, ainda é uma realidade muito triste. Você já sofreu assédio de aluno contra você? Já sofreu assédio de professor contra você? E já sofreu algum tipo de assédio político? De tentativa de proibição da sua atuação política enquanto menina, liderança estudantil dentro de uma escola? Com certeza, sim, né? A gente, infelizmente, hoje, o movimento estudantil, né, tem se organizado, mas tem se organizado com muita dificuldade. Principalmente para as nossas meninas, assim, que cada vez mais sentem essa vontade de se organizar. Então, quantas são as meninas, né, que, assim como eu, tentaram organizar o coletivo feminista dentro da escola e são barrados pela direção. E são denunciados, porque não pode. Mas, para além disso, né, enquanto os grêmios, as meninas querem se organizar, montam suas chapas, se organizam, mas chega na hora, são grandes grêmios da rede estadual, né, cooptados pela Secretaria de Educação, onde não há espaço para um debate político aberto para os estudantes poderem participar. Então, infelizmente, cada vez mais, inclusive, hoje as meninas são privadas de fazer política, né? Seja política dentro da sua própria escola, seja com os coletivos feministas, seja com a organização nas próprias entidades estudantis, mas para além disso, né? Hoje a gente deseja cada vez mais que as mulheres estejam na política. Inclusive, são essas meninas, são essas mulheres que têm tocado principalmente a campanha do Se Liga 16, né? Que é para a galera de 16 anos tirar o título. Inclusive, são principalmente as meninas que têm se colocado nesse lugar, assim, né, de incentivar essas campanhas, de tocar a luta dentro das escolas, fazer banquinha. Então, várias meninas têm se organizado fazendo banquinha dentro das escolas para ajudar a galera a tirar título, principalmente as meninas, porque a gente quer muito fazer parte da política, sim, claro, mas a gente também quer ver muito mais mulheres na política, tocando a política para mulheres, tocando a política para estudantes, enfim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou que, e a gente sabe, é claro, notório, que existem casos de assédio sexual, assédio moral, emocional, todo tipo de violência e perseguição política também, né, contra vocês. A proibição ou a dificuldade que é colocada para vocês criarem o Grêmio, né? Entidades movidas por meninas, por mulheres, estudantes, mulheres. Esses casos de assédio, tem alguma forma... eu acho gravíssimo isso ainda hoje. Eu sempre que posso dialogar com os meus pares, professores, e muitos estudantes têm nos chegado para conversar, né? Para agradecer, inclusive, o trabalho que o podcast está fazendo, de colocar os estudantes aqui na frente e dar a oportunidade de protagonismo que vocês o lugar de protagonistas que vocês já ocupam na educação, né? No nosso entendimento do podcast, vocês são protagonistas, junto com os profissionais de educação, em todo o movimento de defesa da educação pública. Nesses casos específicos de violência, vocês têm como monitorar, catalogar? Vocês têm vocês fazem algum relatório para monitorar, né, esses casos e levar adiante? Vocês conseguem, por exemplo, denunciar na OAB, na Comissão de Direitos Humanos da LERJ, na Comissão de Educação da Câmara, enfim, nos órgãos, né, de defesa, defensorias públicas? Hoje a gente, na ERJ, tem um trabalho muito importante com as nossas comissões. Hoje a gente tem comissão
a Comissão LGBT, a Comissão de Mulheres, a Comissão Antirracista e a Comissão de Mulheres da ERJ hoje cumpre esse papel muito fundamental, assim. Sim. Inclusive porque dentro da escola, várias meninas não sabem que podem denunciar esses casos, né? Exatamente. Se sentem inseguras para denunciar esses Acuadas. casos. Acuadas, inclusive. Seja de aluno com aluno, seja que às vezes vem dos professores, da própria direção, né? Então, hoje, a Comissão de Mulheres da ERJ cumpre um papel muito fundamental, assim. Então, é muito claro, quando a gente vai nas escolas, quando a gente faz as nossas rodas de conversa, né? Que as comissões fazem um giro nas escolas. Quando a gente faz a nossa roda de conversa, quando a gente deixa o nosso contato, explodem casos e denúncias sempre no nosso Instagram, pessoalmente com as nossas diretoras, de assédio nas escolas, assim. E a gente se coloca muito nessa disposição, inclusive para poder se organizar nesse sentido. Então, a gente incentiva, inclusive, que cada estudante, que cada escola tenha um coletivo feminista para chamar de seu. Que cada escola possa ter não só um grêmio atuante, que possa ajudar nessas denúncias, mas também um coletivo de meninas, um coletivo feminista, para auxiliar nessas denúncias, para ajudar, inclusive, a, de fato, dar cabo a essas denúncias, né? Claro. Então, levar nesses órgãos que você citou, mas também organizar atos, manifestações de repúdio a esses casos, que é muito importante, muito fundamental e que a gente tem tido vitórias, né? Bom. Então, através da Comissão de Mulheres, a gente conseguiu organizar essa primavera secundarista e conseguiu expulsar aí alguns assediadores das escolas. Foi uma campanha intensa, difícil, mas que, com a organização das estudantes, com os coletivos feministas, com os grêmios, a gente conseguiu tocar isso de maneira cada vez mais consequente, inclusive. Parabéns, Yasmin, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Se eu voltar em outra vida, eu quero voltar com a metade da sua disposição para a luta, com o seu saber e com a contribuição que você está dando para a gente. A gente está chegando ao final do nosso programa e eu antes de finalizar, eu queria que você finalizasse deixando a sua mensagem, né, para o universo de alunas secundaristas, para as nossas professoras, mulheres, por que não, para as nossas cozinheiras escolares que precisam te ouvir, para as professoras, para as mediadoras, né, para todo o universo feminino da educação. Mas a gente tem, o que eu quero te perguntar por último é o seguinte, a gente tem uma secretária de educação, a gente tem na Secretaria Estadual de Educação hoje uma secretária, uma professora. De mulher para mulher, o que você deixaria de conselho para a secretária hoje? Eu acho que, principalmente, essa é uma questão central, inclusive, para as escolas, de que seria fundamental se a gente tivesse uma Secretaria de Educação que realmente prezasse pela democracia estudantil, pela democracia dentro das escolas, para que, inclusive, a gente conseguisse ter mais espaço para poder se organizar livremente dentro das escolas, para poder se organizar não só como estudante, mas como professoras, como merendeiras, essa galera que constrói as escolas. Sem a gente, seria impossível ter uma escola funcionante no estado do Rio de Janeiro. Então, seria, inclusive, um pedido de que a gente conseguisse, de fato, concretizar, porque falar é fácil, concretizar é muito mais profundo, muito mais difícil. Claro. Então, que a gente conseguisse concretizar, de fato, uma democracia ampla, onde as nossas meninas tivessem a oportunidade de fato, poder sonhar. Não é só sonhar em entrar na universidade pública. É sonhar em ter acesso a uma escola de verdade, onde a gente consegue ter estrutura básica, onde a gente consegue ter um ensino, onde vai formar a gente, para além de vender brigadeiro, mas um ensino que forme a gente para ter acesso à educação pública,
para ser futuras cidadãs de verdade, inclusive uma formação que deixasse a gente livre para escolher o que a gente pode ser no futuro. E para as meninas, assim, eu faço primeiro um convite, que construam, que cheguem junto com as associações estudantis, com a ERJ, com a AMIS Rio, ou com as outras associações do seu município, a UEDC, a UNES, a UMEAB, a UCS, são muitas, quase todo município tem, e esse é o nosso desejo da ERJ, inclusive, que se somem com as entidades estudantis e que organizem os coletivos feministas dentro das suas escolas. Essa luta, com certeza, é fundamental para que a gente consiga ter uma escola com democracia, consiga ter uma escola sem assédio e onde a gente consiga, de fato, olhar para a educação e se sentir bem-vindo nela. Olhar para a educação pública e afirmar que é uma educação de qualidade plena para todo mundo. Yasmin, você está falando da luta das mulheres, né, das estudantes no interior das escolas, na formação dos grêmios, e o papel dos meninos nessa organização feminista? A gente diz que os coletivos feministas, né, inclusive dentro das escolas, é muito fundamental, inclusive, para que a gente consiga fazer essa conscientização. Então, várias vezes, os coletivos feministas organizam as suas rodas de conversa, por exemplo, organizam um debate com os estudantes e aquilo envolve todo o corpo da escola. Os meninos participam ativamente, ajudam muito os coletivos feministas e tem esse papel fundamental da conscientização, né? Esses coletivos, essas organizações das meninas nas escolas é fundamental para envolver esses meninos, para que a gente consiga formar dentro da escola uma sociedade que seja sem machismo, uma sociedade diferente do que a gente tem hoje. Yasmin, uma outra questão que eu estava aqui pensando, que me preocupa, é a parte de infraestrutura do próprio movimento em si. É para vocês se deslocarem, o transporte, não só o transporte para ir para a escola, mas, por exemplo, uma associação como a sua, né, ir para um outro grêmio, ajudar a fundação do grêmio numa outra cidade. Tem alguma forma de investimento? Tem alguma legislação específica? Vocês recebem verba, por exemplo, dos órgãos da Secretaria de Educação para ajudar na organização de vocês? Hoje, a ERJ, né, existe há mais de 20 anos e a gente não tem uma verba fixa, inclusive, para garantir essa mobilização dentro das escolas. Hoje a gente está em mais de 25 cidades no Rio de Janeiro. A gente ocupa várias e várias escolas, junto com os estudantes, organiza esses grêmios, mas, infelizmente, essa questão do financiamento, inclusive, ainda é uma pedra no caminho da gente conseguir avançar esse trabalho. Então, hoje a gente conta com o apoio dos nossos professores, a gente conta com o apoio dos sindicatos, das associações, enfim, para a construção desse movimento e com a autoconstrução e o autofinanciamento das próprias entidades. Então, a gente hoje tem várias iniciativas, né? Uhum. Como a campanha de aliados da ERJ, a gente tem várias iniciativas como os próprios copinhos nas salas de aula com os estudantes. Os estudantes, inclusive, são os que mais topam fazer essa luta com a gente, bancam muito as nossas passagens, a nossa organização, mais ainda, isso é uma pedra no nosso caminho, uhum, quando a gente fala sobre avançar o trabalho. Eu estou entendendo, Yasmin, que vocês precisam muito de infraestrutura, mas que parte muito mais o que vocês conseguem arrecadar de um voluntariado, ou seja, de algumas associações que ajudam de alguma forma. E agora o papo é sério, né? Eu acho que a gente tem que ir para as nossas associações de classe, os nossos sindicatos, as universidades, a própria Secretaria Estadual de Educação, né? A formação do grêmio é lei de grêmio livre, né? Então, assim, eu acho que está faltando os nossos pares profissionais de educação dentro das escolas também levarem para os seus sindicatos, para todas essas entidades, né, para fortalecer uma campanha de fortalecimento das entidades estudantis. Não adianta a gente falar que os meninos são protagonistas, que estão aqui na luta, estão na fileira da frente da luta, né, se eles não têm condições sequer de se organizar
porque não tem dinheiro para passagem, para alimentação, para ir de um lugar para outro. É isso aí, Yasmin, a gente precisa de mais investimentos também na luta dos estudantes. Obrigada mais uma vez por você ter vindo aqui hoje colaborar com o podcast em defesa da educação. Aos nossos amigos, nossos companheiros de luta, eu só posso dizer que me emociona, claro que me emociona, estar com uma estudante aqui, dando aula de cidadania, de organização, de mobilização e principalmente de democracia, de força. E para a nossa secretária, deixar o seguinte recado. Secretária, está na hora de deixar a nossa garotada sonhar e ter esperança de um futuro melhor.